Eu passei muito tempo com esta dúvida. Não sabia em que acreditar. Será que os meus olhos me enganaram? Como seria possível um ser humano se transformar em uma fera como aquela? Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Boa noite, Elizabeth. Vou contar para vocês uma história que aconteceu em minha família. Só que era um assunto proibido entre nós. Somente agora, depois de muito tempo do ocorrido, eu vim a descobrir o que realmente aconteceu. Bom, eu estava vendo umas fotos antigas de minha família, e entre elas, a foto de uma falecida prima que aqui chamarei de Cristina. Então eu comecei a lembrar de umas coisas que aconteceram em minha família tempos atrás, inclusive envolvendo a dita prima. Esta prima morava no interior do Espírito Santo e entre a família corria um boato de que ela virava bicho. Isso me fez lembrar da época em que eu ainda era mocinha e passava as férias e feriados no sítio da família dela. Em uma dessas vezes que estive por lá, reparei que ela desaparecia em certas noites. E vale mencionar que ela era uma moça feita e muito bonita, com cabelos longos, negros e olhos de um azul como nunca vi outra igual. Quando eu estava por lá, dormíamos no mesmo quarto. Em uma certa noite, acordei de madrugada e percebi que estava sozinha no quarto. Passei a ouvir sussurros vindos da sala. Então eu me levantei e fui ver o que estava acontecendo. Ao chegar à sala, lá estava tudo escuro, mas me deparei com meus tios. Perguntei o que estava acontecendo e onde estava Cristina. Eles me mandaram fazer silêncio, e eu, curiosa, olhei pelas frestas da janela. Estava escuro lá fora, mas vi na direção do chiqueiro uma sombra imensa, meio emborcada. E com medo eu perguntei o que era aquilo. Minha tia me levou para o quarto e me mandou rezar, voltando em seguida para a sala. O bicho lá fora fazia barulhos estranhos, parecia um esturro de onça, era de arrepiar. No dia seguinte, pela manhã bem cedo, minha prima entrou pela cozinha, com as roupas sujas, descabelada e muito mal-humorada, limitando-se a me dar uma encarada feia quando eu lhe desejei bom dia, cortando qualquer intenção que eu tinha de fazer perguntas a ela. Bom, no dia seguinte eu fui para casa, para os meus compromissos. O tempo passou e no ano seguinte chegou a notícia de sua morte. Fomos ao enterro e ficamos sabendo que a causa da morte fora um acidente. Meu tio contou que ela estava limpando a espingarda e esta disparou, acertando sua cabeça. Nesta época, Cristina tinha cerca de 24 anos de idade. Isso ocorreu há um bom tempo atrás. E eu sempre fiquei em dúvida se minha prima realmente virava bicho ou não. De qualquer forma, resolvi escrever essa história e enviar para o seu canal. Mas, recentemente, por coincidência ou não, eu recebi a visita de um primo, justamente o irmão de Cristina. E papo vai, papo vem. Contei a ele sobre aquela vez em que vi o bicho enorme lá no sítio e de como vi Cristina suja na manhã seguinte. Ele então olhou dentro dos meus olhos e o que ele me contou me fez quase cair de minhas pernas. Ele me disse que naquela noite ele tinha ido pescar em um açude próximo da casa. E na volta, ele viu a irmã indo em direção ao chiqueiro e a seguiu, se escondendo de forma que deu para ver quando ela tirou a roupa e começou a rolar na lama, gemendo e rosnando. Ele, pensando que ela estava passando mal, já ia ao seu encontro, quando reparou, apesar da pouca luz da lua, que o que estava se contorcendo ali não era mais a sua irmã, e sim uma criatura desproporcional,
cabeça, braços e pernas enormes e dentes que pareciam não caber na boca daquela coisa. Desesperado, ele correu para um tabual, que é um brejo que fica perto do chiqueiro, e se cobriu com a lama dos pés à cabeça. Ele viu o bicho comer com 2 bocadas um porco, aterrorizar as galinhas e, depois de circular a casa várias vezes, soltar um esturro assustador e entrar na mata. Assim que as suas pernas permitiram, ele correu para casa, e meus tios, ao saberem do ocorrido, o proibiram de falar sobre o que ele vira naquela noite. Ele me contou também sobre a morte de Cristina. Ele disse que depois de dias desaparecida, meu tio a encontrou perto do açude com vários tiros pelo corpo. Mas ela não estava morta. Aguentou por algumas horas ainda antes de morrer. E que a família achou por bem dizer que foi um acidente, para evitar ter que dar maiores explicações. Vale dizer aqui que isto aconteceu há mais de 40 anos atrás. Era interior mesmo. Não tinha nem farmácia, posto de saúde, que dirá hospital, para que tentassem procurar socorro para ela. Portanto, para que a gente não tivesse que explicar por que a Cristina foi cravada de balas, eu confirmei o que meu pai havia dito mesmo, que havia sido um acidente. Ou, como falava meu pai, ficou o dito pelo não dito, o beco pelo benedito. Misericórdia! Não é que a minha prima virava bicho mesmo? E essa, pessoal, foi a história que Célia nos enviou. Ainda perguntei se ela sabia o motivo de sua prima se transformar em uma fera, o que ela entrou em contato com o primo para ver se ele sabia. E ele disse que não sabia direito o real motivo, mas havia uma história de uma praga que a avó rogou na menina quando esta ainda era criança. Mas não tem como saber direito sobre isso, porque os mais velhos que poderiam saber já morreram. Então, a história se perdeu. Meu primo hoje tem 67 anos de idade. Os pais dele já morreram há mais ou menos uns 15 anos atrás. Bom, e termino aqui a história. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais à nossa inscrita Célia, que gentilmente nos enviou o relato de sua família. E se você conhece algum relato parecido, sabe escrever contos e quer tê-los narrados aqui no canal, pode nos enviar sua história, por e-mail ou por WhatsApp. Acompanhe nossas redes sociais, visite nossos canais parceiros, compartilhe nossos vídeos. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia.